Oi, gente. Vou falar agora sobre Santa Teresa, a entrevista com Pedro. É, a Santa Teresa foi o segundo núcleo que nós entrevistamos e nos dois primeiros nós tivemos problemas. Na entrevista do Pedro, a gente estava gravando com o celular acabou a bateria, então não temos a entrevista na íntegra, infelizmente. Mas eu vou apresentar aqui um pouco do que ele disse. Reforço o convite de que é importante os restantes, mesmo não tendo a entrevista inteira, os restantes do núcleo ouvirem a entrevista e conversarem com o Pedro sobre o que ele pensa, né, se tiver surgir alguma dúvida, enfim. Acho que é um canal de interlocução importante que a gente tem com essas entrevistas, né, a partir delas. E eu pontuei algumas coisas aqui, não estou trazendo a fala dele na íntegra, né? Eu vou falar sobre o que eu entendi do que ele disse, né? Por isso que também é importante vocês escutarem a entrevista, porque cada um, né, entende o que é dito de maneiras diferentes. Então vamos lá, eu trouxe algumas coisas que eu achei bem interessantes que ele falou, que eu, sendo sextante, gostaria de entrar em contato, né? Ele disse que tem dificuldade de aplicar as penalidades de maneira severa, porque apesar dessas penalidades terem sido decididas ou pela rede ou pelo núcleo, pessoas influentes do núcleo pedem para que a regra não seja aplicada. Voltando também que isso foi uma entrevista que reflete um momento do núcleo, talvez as coisas já tenham mudado, né? Isso já faz algum tempo. Então, isso daqui é um retrato de um tempo, tá? Não quer dizer que seja verdade hoje, nada disso. Mas isso é uma questão interessante, porque não é só o núcleo de Santa, né, que demonstrou essa dificuldade de aplicar essas penalidades. E, e se você participa da rede, se você participa de alguma comissão, principalmente da comissão gestora, você sabe o quanto tempo a gente gasta pensando em como punir as pessoas que não cumprem as regras da rede. É muito. E assim, não é só tempo gasto, é muita energia gasta para chegar a conclusões de como penalizar. Daí a gente gasta toda essa energia e todo esse tempo, chega nos núcleos que é onde isso deveria se efetivar e isso não é realizado, né? E muitas vezes as pessoas que pedem para que as regras não sejam aplicadas são também pessoas que ajudaram a decidir, pelo menos que participaram das reuniões em que isso estava sendo decidido, né? Então acho que a gente precisa realmente olhar para isso e olhar com sinceridade para cuidar disso. A gente precisa cuidar dessa maneira que a gente está tendo de se relacionar com os problemas e que não solucionam os problemas, sabe? A gente precisa pensar. Eu acho que o que ele trouxe é um indício muito grande, que a gente precisa pensar sobre as nossas próprias atitudes. Se eu participo de uma reunião que está decidindo sobre penalidades a serem aplicadas e chega na hora de aplicar essa penalidade, eu sou a favor de que ela não seja aplicada, a gente tem que refletir sobre isso. Né? Por que isso está acontecendo? Será que eu realmente acredito nessa penalidade? Qual é a função dela? Por que eu acho que ela serve para algumas situações e não serve para outras? Ou por que ela serve para algumas pessoas e não serve para outras? A gente precisa se questionar sobre isso e pensar o que fazer, quais soluções a gente pode encontrar a partir desses questionamentos, tanto da gente quanto em relação ao nosso próprio comportamento, quanto sobre o fato de se a gente realmente acredita que essa seja uma solução útil, né? Outra questão, outra dificuldade que ele trouxe é de chamar a atenção das pessoas que chegam atrasadas para pegar os produtos. Isso é uma questão delicada, né? Porque tem um horário que geralmente é de comum acordo em relação ao núcleo, as pessoas estão cientes desse horário e muitas vezes não cumprem. Só que o responsável pela entrega chega lá cedo, passa uma manhã inteira trabalhando, ainda tem que ir para casa e continuar o trabalho. Então também tem uma questão de olhar para essa pessoa que está ali, né? E às vezes outras pessoas que estão ajudando e levar em consideração o tempo dessas pessoas também, né?
são compromissos que a gente acaba não cumprindo, né? E não levando os outros em consideração. O que ele mais gosta do trabalho é a qualidade nas relações, de conhecer novos alimentos. É interessante porque na entrevista com Miatan, a questão das relações, da importância das relações também veio, Miatan da Urca, né? Também veio, foi muito forte. Ele considera a remuneração boa. Eu perguntei para ele por que ele acredita que os gestantes esquecem, né? Do pagamento, de chegar na hora da entrega. Ele acredita que eles esquecem porque não estão acostumados com um sistema mais livre como a rede. Como não tem ninguém com um chicote, esse é um termo que ele usou, né? Com um chicotinho na mão, as pessoas se tornam irresponsáveis por esquecerem do compromisso assumido. Acho que isso é uma ótima reflexão para a gente quando a gente participa da rede, porque realmente, né, por um lado, você tem muito mais liberdade, né? Você tem liberdade nas relações, né? Será que isso influencia a forma como a gente se compromete com a rede? Eu acho que essa é uma reflexão que todos os gestantes precisam fazer, né? Será que eu preciso, né, ter alguém que me cobre o tempo inteiro para que eu assuma as minhas responsabilidades, acredite que aquela responsabilidade é importante, né? Ele acha importante a participação dos gestantes na entrega, principalmente quando o núcleo está grande, né? Acredito que Santa Teresa, pelo tempo que eu fiquei nesse núcleo, que foi a maior parte do tempo, né, que eu estava na rede, eu fiquei em Santa, teve muita variação ao longo dos anos, né, de quantidade de gestantes. Então, ele diz que a participação dos gestantes, principalmente quando o núcleo está grande, é importante, e que acompanhar os produtores e a carta semanal ajuda a entender que a rede não é só compra de produtos. Isso é interessante, né? Porque são veículos que muitas vezes a gente não olha e não acompanha, né? Eu mesma, a carta semanal, para mim tem um formato que não é atrativo para mim. Não é à toa que eu estou fazendo esses relatórios em vídeo. Mas é interessante, assim, a visão que ele tem, né? Assim, de como ele tem essa visão dessa integração da rede, né? Ele também traz uma questão sobre o uso da sua própria conta bancária, né? Dentro do fluxo do dinheiro da rede. O Miatan também trouxe uma preocupação, né? E no caso dele, ele fica preocupado, pelo menos naquela época, ficava preocupado com a Receita Federal, porque a conta dele é universitária e ele movimenta bastante dinheiro por mês. Então, mais uma vez, eu acho que assim, é a solução que a gente tem nesse momento, mas ainda assim é importante que a gente tenha isso sempre alerta, porque gera desconfortos, né? Então é importante que a gente não tenha isso como encontramos a solução perfeita, porque ainda não é. Algumas ideias. Lá em Santa, eles decidiram que algumas pessoas fazem um depósito alto no início do mês. E isso cobre os esquecimentos de pagamento de outros restantes, principalmente quando são valores menores, né? E assim ele consegue manter o compromisso com as datas de depósito para a rede. Ele trouxe isso como uma ideia, mas ele, ao mesmo tempo, ressaltou que ele acha que isso não deve abrir espaço para que as pessoas se acostumem a esquecer de fazer o pagamento para a rede, né? É uma solução para não prejudicar os produtores, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar posse desse compromisso de pagar a rede em dia, né? E ele gostaria de conseguir acessar os relatórios antigos dentro do sistema da rede por demanda dos restantes. Que às vezes as pessoas vão caçar um débito há meses atrás e que ele não consegue acessar essa informação porque o sistema não comporta, aparentemente não comporta, guardar uma memória assim tão longínqua.
pelo menos não naquele momento, agora eu não sei como anda. Ele considera as pessoas no núcleo participativas e colaborativas, pelo menos a maioria. E as poucas que não são acabam sendo coagidas pelas que são. Isso é interessante, né? Porque também mostra que quando você tem um núcleo em que a maior parte das pessoas atuam, quanto isso de alguma maneira vai moldando, né, a atuação dos outros, mesmo que de forma indireta, né, meio que vai levando, o grupo leva aquelas poucas exceções. Se todos os produtores mandassem nota, facilitaria o trabalho dele para saber as quantidades enviadas. Na maioria das vezes, nem ter as notas não é relevante, mas às vezes acaba sendo. Eu entendo o que ele está dizendo porque eu me lembro várias vezes de receber os produtos, nas vezes que eu atuei, né, ou como representante, como responsável pela entrega ou apoiando a entrega. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente tem alfaces maiores e menores, muitas vezes os produtores mandam mais alfaces menores para compensar. Então ele coloca na nota a quantidade certa, mas a quantidade que veio é a mais. Isso indicava pra gente que, na verdade, ele estava considerando tipo 2 alfaces como uma só, né? Então isso ajudava a gente a entender o que o produtor tinha pensado quando mandou. Da mesma maneira, também ajudava a gente a perceber quando ele mandava mais, porque o Pedro até levanta isso na entrevista, né? Que às vezes os produtos estão espalhados por caixas diferentes. Então você pega uma caixa só de alface, você acha que ali acabou a quantidade de alface, mas não, às vezes ela tem um resto de alface por baixo do brócolis, né? Então quando você pega a nota, você tem a nota junto, você fala, não, ele disse que mandou mais, então deixa eu procurar porque a quantidade não está aqui, né? Ou você acaba descobrindo extras, né, que não estão no início da contagem, não estão ali aparentes, mas que estão, né, escondidos em algum lugar. Então eu entendo isso, né? E muitas vezes os produtores, ou pela dificuldade de fazer a nota, ou por não acharem relevante, foram deixando de mandar, mas influencia em alguns momentos, né, da entrega. Vou mostrar para vocês o relatório pós a entrevista. Só tem o meu. A responsável pelas finanças do núcleo na época não mandou o relatório dela. Então a gente não vai ter muita riqueza de comparação, mas fica aqui o registro, né? Aqui no relatório, acho que, né, não é só a visão que eu tive em relação ao núcleo naquele momento pontual, porque eu já não fazia mais parte do núcleo de Santa nessa época, mas eu fiz durante 9 anos. Então acho, assim, é impossível a minha vivência ao longo dos anos não ter influenciado, né, nas respostas, nas minhas respostas desse relatório, né? Então acho que é importante trazer isso como consideração. Mas também não quer dizer que ele represente uma verdade, né, em relação ao núcleo, nem uma realidade de passado, nem uma realidade momentânea daquela entrevista, né? Não quer dizer que ele represente fielmente, é isso que eu quero dizer, mas ele é uma mistura disso, né? Das minhas vivências no núcleo e também de escutar o Pedro naquele momento. Então, o que foi mais inesperado e que me surpreendeu? O barulho da rua e a tranquilidade dele nas respostas. Para mim foi um contraponto muito grande. É muito interessante porque é claro que eu sempre soube que a rua ali é barulhenta, tem um ponto de ônibus na porta, mas o barulho nunca tinha me incomodado de forma tão consciente quanto durante a entrevista. O que me tocou? O que se conectou comigo pessoalmente?
a importância das relações e do autoconhecimento. Para ele, né? A forma como ele trouxe a importância das relações e do autoconhecimento. Essa parte do autoconhecimento estava no final da entrevista e não ficou registrada, infelizmente. Em relação ao barulho da rua, eu quero trazer uma observação que eu esqueci. É muito interessante, porque a gente não presta atenção, né? Muitas vezes a gente já está acostumado com aquele barulho todo, mas como o barulho influencia na dinâmica do espaço, sabe? Na forma como a gente fala, no nosso humor, né? Então, não é pouca coisa, né? Em Santa, durante algum tempo, a gente fazia entrega dentro de um museu. Então, não era só estar num jardim com árvores e tudo, né? Isso também, claro, mas a falta de barulho possibilitava com que a gente tivesse uma interação muito mais gostosa, né? A gente pudesse se dedicar mais às nossas interações. Agora, quando tem um barulho externo que é muito alto, né, que atrapalha, que corta a nossa conversa, que impede que você ouça o outro, quanto isso degrada o ambiente, sabe? As possibilidades de relação no ambiente. Isso é muito interessante. Terceira pergunta. Se o campo social do núcleo fosse um ser vivo, como ele seria? Como ele se sentiria? Ele seria uma bacia funda, cheia de água, tranquila, plácida e alegre. Se ele falasse, o que ele diria? Uom, xiii, como se fosse um esguicho de água. Se ele se desenvolvesse, em que ele se moldaria em seguida? Numa cachoeira. Que para mim aí no caso seria a potência da ação para fora, de movimento que leva, né, a ação da cachoeira que leva outros junto, a rebalde, né, até chegar ao mar. Qual é a fonte generativa que possibilita que o núcleo se desenvolva e prospere? As moléculas, a relação entre elas. Mas para agitar a água plácida e alegre precisa de um agente externo, uma pedra que chega com força e gera agitação e movimento, desorganiza para reorganizar em outro formato. Quais são os limites que impedem o núcleo de se desenvolver mais? O comodismo, como se estivessem em harmonia, estáveis. Aqui, eu acho que a gente chegar num momento de estabilidade, da forma como eu vi o núcleo, né? Tipo, a maioria das pessoas participam, de alguma maneira já existe uma simbiose ali que levam outras, que as pessoas que não participam acabam sendo levadas a participar. Isso é super positivo, né? Mas acaba, de alguma maneira, quando você fica nisso, você tá estável, tá bom, mas não necessariamente é próspero, né? Por isso o comodismo, né? Quando a gente entra num esquema muito confortável, a gente esquece de crescer, a gente esquece de olhar para as nossas potencialidades que ainda existem, né? Então é muito nesse sentido que eu estou dizendo aqui. Entrando e saindo desse campo, o que você notou sobre si mesma? Me sinto mais animada, com um pouco mais de clareza sobre os possíveis desdobramentos dessas entrevistas e sobre a autonomia dos núcleos. Quais ideias essa experiência te traz que te levariam a desenvolver um protótipo de mudança? Representar os seres vivos em imagem. Esses seres vivos fazem referência a essa provocação do relatório, né, de olhar o sistema como um ser vivo. E fazer uma reunião com os núcleos de feedback, levando o que achamos pertinente compartilhar de informação que os representantes trouxeram e também compartilhar nossas imagens, para eles refletirem como se sentem em relação a elas,
como uma provocação à autorreflexão enquanto grupo. De uma maneira ou de outra, esse protótipo de mudança, né, está se realizando através desses vídeos relatórios. Essa ideia de fazer reuniões de feedback, ela foi crescendo ao longo do tempo, né? E ao final desses vídeos que eu estou fazendo, eu vou falar um pouco sobre essas sementes que ficaram, né? Que a gente pode plantar e germinar, fazê-las crescerem, né? Essas reuniões são uma delas. E é isso, né? Tudo isso é uma provocação à autorreflexão, né? Apresentar para vocês o que os responsáveis pelas entregas trouxeram, pelo menos o que eu acho pertinente nesse momento, que é o que é possível mostrar, mas os áudios estão disponíveis para todos que queiram ouvir. E insisto, é importante ouvir. E trazer essa visão do relatório é um estímulo à autorreflexão, porque o GT, a premissa do GT é essa, né? Fazer a gente se pensar, né, individualmente e coletivamente, para tornar a rede cada vez mais próspera. Certo? Obrigada.